Oi, eu sou a Aline e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal, Aline e os Livros. O tema de hoje é esse livro aqui, O Livro do Chá, do autor Kakuzo Okakura. Esse livro aqui foi escrito numa época super especial. Se vocês estão acompanhando os meus vídeos sobre o último casal Romanov, vocês devem saber que a Rússia travou uma importante batalha com o Japão pelo Port Arthur. Essa época foi então 1905 e 1906, e esse livro é escrito justamente nesse período. Foi um livro escrito em inglês para mostrar para o Ocidente que o Japão não era simplesmente um país feudal. Embora ele tenha sofrido avanços importantes que são considerados por esse autor como um processo inelutável de ocidentalização, existia muito da riqueza e da cultura japonesa que, embora estivesse sendo abandonada na época, era importante para falar para o Ocidente o que era o Japão e que ele era muito mais do que esse país que podia se modernizar com a influência americana ou inglesa. Então esse autor vai voltar à história do chá, essa iguaria tão apreciada pelos ingleses, pelos americanos, inclusive pelos russos. Imaginem vocês que o chá chegou na Europa entre 1610 e 1638. Vários países foram aproveitando essa regalia tão curiosa que caiu no gosto dos europeus. O chá ele já era bastante usado na China desde os séculos 4 e 5. Os primeiros relatos de viajantes árabes já falam do uso do chá. Ele era usado de formas diferentes. Por exemplo, durante as 3 dinastias diferentes, as principais que nós conhecemos da China, o chá era usado como uma barra, ele era uma barra torrada que era dissolvida. Depois ele era usado como um pó batido. E por último, na dinastia Ming, lá pelo século XV ou XVI, o chá já era usado como uma infusão. É muito interessante esse livro porque ele não só parece uma espécie de haikai que nunca termina. Tá bom, é um livro um pouco chato em muitos momentos, porque ele vai se dedicar a abrir para o Ocidente o tema do chá. O chá então foi cultivado na China, no sul, no século IV, V, e ele foi então muito aproveitado na época. Ele foi estudado pela medicina chinesa e também utilizado para tratar vários sintomas, como cansaço, fadiga, depressão. Também usado para melhorar a visão e, sobretudo, para o deleite da alma. A doutrina do chá, que esse autor vai chamar de chaísmo, é um neologismo que ele cria, essa palavra não existia, vai falar exatamente sobre a importância que o Zen e o Taoísmo levaram para esse costume. O Zen trouxe então o culto da simetria, a necessidade da permanente busca pela perfeição, mas não o seu alcance. A riqueza estava então em achar nessas pequenezas, nessas coisas corriqueiras do cotidiano, uma grandiosidade, uma espécie de prazer. O taoísmo, por sua vez, trouxe a ideia do caminho, da travessia, do progresso. Mas progresso não no sentido de uma espécie de ascensão a alguma coisa, mas sim no sentido de que existia um caminho, um trabalho, um movimento. E esse movimento deveria ser levado em consideração na apreciação do chá. Então, nesse livro, vocês vão conhecer mais sobre os mestres do chá, os mestres das flores, que cortavam as flores para servirem como enfeite nesse aposento do chá. A Hanuyo, a grande cerimônia do chá, era um acontecimento. As pessoas eram convidadas, apresentadas a discípulos, a mestres do chá, e era uma espécie de convite feito a poucas pessoas. O aposento do chá, ele era afastado da casa onde determinadas pessoas viviam. Existia um alpendre, que era como se fosse uma saída da casa, existia uma aleia, roju, por onde as pessoas deveriam passar e caminhar, como se fosse até um estágio de transe, em que o visitante fosse entrando à medida que ele caminhava. Ele chegava então a esse aposento e ali se realizava toda aquela investigação
do próprio eu, do próprio individualismo, era uma espécie de investigação da própria alma. Todos se encontravam ali juntos, mas cada um se debruçava sobre si mesmo, à medida que ia tomando, que ia sorvendo essa bebida tão interessante. Então esse livro, como eu falei, ele, apesar de ser curto, ele é um livro longo, porque aos poucos vocês precisam ir retomando as ideias gerais, o autor ele vai se perdendo um pouco, ao passo que ele tenta mostrar como é o culto do chá para o Ocidente, ele vai também se perdendo na própria impossibilidade de explicar para um ocidental o que é que representa para o Oriente e sobretudo para o Japão essa planta que é o chá. E não só essa planta, mas a própria cerimônia, a estrutura, o quanto isso fala sobre a meditação, o quanto isso fala sobre a arquitetura japonesa, o quanto isso fala sobre a decoração, sobre bordados, sobre simetria, sobre harmonia, como isso é diferente. Ele inclusive comenta, toda tradução é na verdade uma traição. É muito difícil traduzir a essência de alguma coisa tão particular a uma determinada cultura para uma outra cultura. Alguma coisa sempre se perde nesse caminho. Mas ele acredita que o essencial está aqui nesse livro. Então, o livro é legal, ele parece um poema nostálgico em honra ao chaísmo. Ele também não se mostra contra esse progresso, inclusive esse autor ele falava inglês fluentemente, ele foi para os Estados Unidos, ele trabalhou como curador de exposições sobre peças japonesas e orientais, então ele teve uma participação muito importante nessa ponte entre o Japão e a cultura americana. Tem realmente passagens que são bem chatinhas e são difíceis de continuar, muitas vezes dá vontade de desistir, mas é um livro que vale muito a pena. Eu acho que em um dia e meio vocês conseguem terminar esse livro. E é super legal, é um livro realmente que para quem não conhece nada, vai saber um pouco sobre o Zen, um pouco sobre o taoísmo e um pouco sobre o chá, você gostando ou não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!